Olá pessoal, eu sou a Carol e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço essas 3 versões de brownie. A receita completa eu vou deixar aqui na descrição e eu vou usar a batedeira aqui. Vou começar colocando os ovos e o açúcar. É importante os ovos estar em temperatura ambiente, não pode estar gelado, porque como vai colocar manteiga, a manteiga também vai estar em temperatura ambiente. E aí se os ovos estiver gelado, vai acabar endurecendo ali a manteiga, não vai dar muito certo. E aqui eu vou estar utilizando esse batedor raquete e vou colocar também essa proteção na batedeira para não sujar ali tudo a minha bancada. A princípio eu vou colocar só esses 2 ingredientes e vou deixar bater de 2 a 5 minutos, aí depende da potência da sua batedeira. Eu parei ali um pouco, fui raspando ali as laterais para misturar bem. E aí a gente vê que tá tudo bem misturado, os ovos e o açúcar. E aí eu bati novamente até eu ver ali que tava bem clarinho os 2 ingredientes iniciais que eu coloquei para bater. Vou colocar agora a manteiga. Como eu já disse, a manteiga tá em temperatura ambiente. Se quiser pode colocar derretida, mas aqui ela já tava bom, tava molinho, em ponto de pomada. E eu nunca fiz com margarina. Eu acredito que não fica muito legal com margarina. Deve mudar alguma alteração de sabor, né? E perde também a qualidade. Então eu prefiro fazer manteiga sem sal. E aí só levar para bater novamente, bate bem até toda essa manteiga misturar ali com os outros ingredientes. Depois de bater bem a manteiga, dá pra ver que fica com uma textura mais cremosa, o creme. E aí eu vou colocar agora o Nescau. Eu gosto de utilizar Nescau. Foi uma receita que eu peguei aqui no YouTube e eu fiz algumas adaptações, mas eu gostei muito dessa receita, foi econômico e pra mim foi o que eu mais gostei do sabor. Fica perfeito o sabor e foi também o que meus clientes mais gostaram, porque eu já testei de outras maneiras o brownie e eu nem imaginava que Nescau dava tão certo igual deu nessa receita aqui. E aí, se vocês quiserem, pode ir acrescentando aos poucos. Deu pra ver que eu não tenho muita paciência, então eu já coloquei tudo de uma vez. Já é costume, eu faço tanto esse brownie aqui na loja, então eu já tenho muito costume de fazer. Normalmente eu faço o dobro de receita. Então eu coloquei a metade, bati um pouco e aí depois coloquei a outra metade para não subir tanto ali o pó e sujar tudo ali em volta. E aí vai ligando aos poucos e desligando a batedeira para não voar ali tanto pó. Aqui, claro que eu edito o vídeo, deixo ele mais curto, mais acelerado, deixo com alguns cortes por conta disso, para não ficar tão longo, porque eu sou bem detalhista ali na câmera. Quando eu tô fazendo é mais rápido, mas quando eu tô gravando tudo demora mais. Então depois de bater bem, ele fica ali com um aspecto mais clarinho. Raspa também as laterais, tira tudo para tá bem misturado, para não ficar farelos, porque esses farelos que não misturam, eles dão interferência ali no brownie, no sabor, fica algumas pelotinhas ali, quando a gente corta, eu já vi. Então, só ir raspando ali com paciência que dá tudo certo. E aqui eu mostrei pra vocês como que ele ficou bem misturado, ele fica com esse aspecto, parece até uma mousse. E aí eu vou colocar a farinha. Farinha de trigo sem fermento, sempre sem fermento pro brownie. E aí é só misturar, que eu já coloquei tudo de uma vez também a farinha e vai batendo aos poucos. Não bate muito pra não desenvolver, né, o glúten. E só pra misturar mesmo, se quiser pode bater até na mão essa parte, como faz sujeirinhas ali. E aí se vocês sentirem que a batedeira ficou muito pesada, é só misturar ali com uma espátula que dá tudo certo. Aí eu não bati muito, só um pouco mesmo, nem 1 minuto eu bati, pra não misturar muito ali a farinha, né, desenvolver o glúten. E aí tá pronto, só vou terminar ali, finalizar com a espátula, raspar ali tudo certinho pra transferir pra forma. E aí o importante também, o forno já tá pré-aquecendo. Quando começa a bater já o seu brownie, aí você já liga o forno para ele já ir aquecendo ali.
Aqui eu asso ele a 205 graus, porque a 180 graus o meu forno é muito baixo. Então eu faço ali num forno um pouco mais alto, que dá certo também. E aí eu mostrei pra vocês como que ficou. Vou colocar nessa assadeira aqui, dar uma receita completa nessa assadeira. Vou deixar aqui o tamanho dela também na descrição. E eu untei ela com um desmoldante. E essa espátula lisa, ela ajuda muito a espalhar o brownie. É ótimo ela, e pra mim deu muito certo. Aquelas espátulas também de bolo, aquelas igual essas que cortam bolo, também dá certo. Mas essa daí eu acho que ela é perfeita, ajuda bastante a nivelar, a tentar deixar ele mais retinho possível, principalmente na hora de cortar ali os brownies quadradinhos. Então é bom que fica a massa mais reta possível, pra não ficar um lado maior que o outro. E agora eu vou levar o brownie para assar por aproximadamente 40 minutos, mas o tempo varia de cada forno. Brownie assado e completamente frio. Vou utilizar esses dois cortadores quadrado. Vou deixar o tamanho deles aqui também na descrição. O maior eu vou cortar ele porque eu vendo ele tradicional. Então ele é maior e aí é só colocar ali, sai bem simples. E eu tô mostrando pra vocês, olha essa casquinha aqui perfeita que é. E aí é só ir cortando ele. É bem simples, como eu passei o desmoldante, então sai ali com tranquilidade. E eu não gosto de cortar muito ali na beirinha, do canto da forma. Eu acabo deixando essas rebarbas, porque elas ficam um pouco mais firmes, ficam um pouco mais altas também. Então eu gosto de cortar deixando uma sobrinha ali nas laterais, mas essa sobrinha não vai ser desperdiçada. E aí eu já fui cortar ali com o menor também. O menor eu já faço, eu utilizo para o sanduíche, eu chamo aqui de sanduíche de brownie ou brownie recheado, né? O sanduba de brownie. Eu já vi vários nomes desse, mas a maioria aqui que a gente conhece aqui na loja é o sanduíche de brownie, que são duas fatias, uma em cima e embaixo, e o recheio que eu vou mostrar para vocês também. O brownie tradicional, eu vou estar utilizando esse saquinho. Ele tem um fecho ali, uma colinha. Então eu vou deixar aqui também na descrição pra vocês. Vou deixar até o link. Eu comprei ele na Shopee. Atrás eu vou estar utilizando desses papéis anti-gordura. Eu acho que fica mais bonito do que só o brownie ali atrás. E aí é só colocar. Eu vendo ele assim, é o brownie tradicional. E só fechar. É bem simples, né? Essa colinha que tem. E atrás vocês podem estar colocando a etiqueta de vocês com a validade, informações da sua loja, contato, Instagram. E eu sempre coloco também a etiqueta atrás, que eu não mostrei aqui no vídeo pra vocês. Mas aí eu mostrei novamente mais um, como que é simples essa embalagem e fica bem bonitinho. Eu acho que esse papel atrás dá todo o diferencial, ele tem uma estampa, fica bem bonitinho mesmo. E aí agora eu vou fazer o recheado. Como aqui faltou para fazer o par com outro, aí eu fui tirar da outra assadeira, porque eu já tinha assado outra pra loja, faltou um. Mas aqui eu vou deixar na descrição também pra vocês a quantidade que dá, da forma toda, quantos que dá, o recheado ou o tradicional. E eu até mostrei aqui no vídeo que eu já tinha outra, e aí eu só ia pegar mais um pedaço ali pra completar com aquele. Então deu certinho ali. Eu sempre faço a mais porque eu faço, além desses três, eu utilizo muito brownie também nos copos da felicidade. Se vocês quiserem que eu trago aqui pra vocês como que eu faço os copos da felicidade,
que são 3 sabores que eu trabalho hoje aqui na minha loja. Aí eu trago para vocês também utilizando essa mesma receita do brownie. E aqui eu fiz um brigadeiro cremoso de leite ninho. Eu gosto dele assim, num ponto mais firme. E eu faço na panela mexedora também. Se quiserem também a receita, deixa aqui na descrição que eu trago para vocês futuramente. Coloquei o recheio num saco de confeitar. E aí eu sempre coloco o brownie ao contrário, uma banda que eu vou colocar o recheio, para não ficar a casquinha em cima do recheio. Então eu gosto que as casquinhas fiquem pro lado de fora, da onde eu vou enrolar. Então eu viro todos os que eu vou colocar o recheio. E aí eu vou também saber quais que eu preciso colocar o recheio. Fica mais fácil pra gente não colocar recheio em tudo ali e se confundir. Então é só ir colocando ali com o saco de confeitar. A quantidade é opcional, se vocês verem que tá pouco ou não, aí vocês podem colocar mais. Coloquei aqui a Nutella também no saco de confeitar. Tem gente que coloca a Nutella no meio, eu já vi alguns vídeos assim, mas eu gosto de colocar a Nutella ali em cima, e aí eu acho que fica mais recheado. E para enrolar, eu vou utilizar esse plástico filme, né? É uma película, quase sempre a gente acha no mercado esses plásticos, né? De congelamento, para proteger ali o alimento. Foi o mais fácil que eu achei, eu tentei colocar em alguns saquinhos, mas não deu muito certo, fica muito melecado, né? Pode não ficar tão esteticamente tão bonito, mas como esse brownie ele fica bem alto e bem recheado, aí pra mim foi o que ficou mais fácil. E pros clientes também eu vejo que sai com facilidade, não meleca tanto. E aí é só colocar ali no saquinho, no plástico, no meio brownie, e colocando em volta. Eu gosto sempre de dar uma apertadinha, e aqui eu não faço com luva esse processo, porque pode a minha mão ali pegar ali no recheio, então eu já vou e lavo. Se você tiver com luva, a luva vai sujar, então não vai ficar legal, vai sujar o plástico também. E aí como eu preciso ali tá apertando, dá pra ver aí que eu tô apertando ali o plástico pra não ficar com tanto contato de ar. Aí o ideal mesmo é você ir sem luva. Sujou a mão, só ir lavar, né? A gente manipula alimentos também sem luva, não é errado. Desde que a sua mão esteja bem higienizada, desde que não esteja com esmalte, com a unha grande, né? Com anel. Nada disso aqui eu utilizo. E aí eu faço assim mesmo, sem a luva. E eu sempre dou essa apertadinha em cima, porque eu gosto que o recheio ele se encaixe ali certinho, fique bem retinho entre as fatias do brownie e o recheio, fique mais reto possível, exatamente para isso, para não ter muito contato com o ar, mas não aperta tanto também para não espalhar. E ali atrás que fica essa moita aí de filme, é só colocar uma etiqueta também com a validade e a sua logo e tá tudo certo, não fica tão visível depois que você coloca ali atrás a sua etiquetinha. E aí as partes que ficaram ali nas laterais, eu vou utilizar também essa espátula. É importante utilizar alguma coisa que não vai arranhar a forma toda, então essa espátula dá certinho ali, ela corta bem. E aí eu vou cortar em pedacinhos, em cubinhos, pra mim fazer depois o escondidinho. E para o escondidinho, eu vou estar utilizando essa embalagem. Ela não tem nenhuma referência. Eu achei ela aqui na minha cidade, mas eu já vi também na internet. Vou deixar aqui o link para vocês. E eu vou estar utilizando 2 tipos de brigadeiro. Brigadeiro de leite ninho, que é o mesmo que eu utilizei ali para o sanduíche de brownie. E o brigadeiro de chocolate, que eu também coloquei aí no saco de confeitar e vou colocar também. E uma coisa que eu percebi muito nesse escondidinho, antes eu fazia como? Colocava todo o brigadeiro embaixo de chocolate, o brownie no meio e o brownie de leite ninho em cima. E eu percebi que ele não saía. Eu ficava assim chocada. Eu achava um doce tão bonitinho, tão gostoso e não saía.
Depois que eu mudei, fiz ele assim, meio a meio, ele sai muito, vende muito mais. Então, às vezes, a gente só de mudar, nem mudei a receita, só mudei a forma de apresentar o produto, aí já dá super certo. E aí é só colocar ali os pedacinhos de brownie e ir encaixando. E aí eu já coloquei o brigadeiro, cortou o vídeo, mas aí, porque meu celular parou de gravar, cortou o vídeo, mas aí eu coloquei o brownie ali embaixo, no meio, e coloquei ali o brigadeiro de chocolate de um lado e o brigadeiro de ninho do outro. Deu pra ver ali no vídeo que eu faço ao contrário, realmente, quando o cliente provar, ele sentir os 3 sabores. E aí fica bem legal, fica um gosto bem gostoso, porque aí ele come ali a parte de baixo tá o ninho, o brownie e o brigadeiro de chocolate. Então ele sempre vai provar os 3 sabores. E coloquei o granulete, chocolate branco, chocolate ao leite e fechei. E aqui os 3 sabores que eu faço: o brownie escondidinho, brownie de brigadeiro e brigadeiro de chocolate, o tradicional e o brownie recheado, ou sanduíche de brownie. Aí fica na criatividade de vocês utilizar o nome. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.